eu conheci esse cara do mundo da mágica inicialmente. Só que eu, tipo assim, tinha só um sonho, era um menino mesmo. E ele tem um coração enorme, é uma pessoa de verdade, uma pessoa que entrega muito. Hoje ele tem mentoria de palestrantes também, é uma fera no palco. Então eu quero que vocês recebam ele aqui, um especialista em felicidade. Recebam ele aqui com muita energia, essa energia que o movimento transformacional tem. Essa energia que vocês têm. René Silva! Muita energia, meu amigo. Obrigado, querido, obrigado. Deixa eu me apresentar. Para quem não me conhece, muito prazer, sou o René Silva. Para quem já me conhece, oi. Eu vejo que muitos de vocês me conhecem, mas eu ainda não conheço muitos de vocês, né? Mas vocês sabem pouco sobre mim, talvez. Vocês sabem que eu também sou mágico, né? Mas hoje eu não vim fazer mágica, hoje esse não é o intuito, não vou fazer mágica, nada de... Só essa. Porque também não dá para falar que é mágico, chegar e não fazer absolutamente nada, né? Gostou? Quer saber o segredo? Talento. Não, olha só. Isso é mágico, é o começo de uma grande história, né, gente? Eu sou muito feliz, porque desde criança eu sempre quis ser mágico, desde criancinha. Na verdade, quando criança mesmo, eu queria ser mágico, eu queria ser bombeiro, eu queria ser paquita. Não, mentira. Mentira. Nunca quis ser bombeiro, não, tô zoando. Mas nem foi tão difícil assim ser mágico. Por quê? Porque eu vim de uma família de mágicos, onde meu pai, meu avô, meu bisavô e eu, todos mágicos da mesma família. Mas confesso para vocês que o maior mágico da família não fui eu, não. 1000 vezes não. O maior mágico foi meu pai. Meu pai era tão mágico, meu pai era tão incrível, poxa, que ele sumiu quando eu tinha 10 anos. Mentira, não, que pecado. Sumiu não, gente, tá lá em casa até hoje, deixa meu pai lá quietinho. Mas se eu puder falar com você sobre algo, eu não tenho muito tempo hoje. Eu acho tão bonita a falsidade do ser humano, gente. Eu não tenho muito tempo hoje, mas se eu puder falar com vocês hoje, eu vou falar sobre alguns clichês, porque eu adoro clichê. Clichês são essas coisas que a gente já ouviu há muito tempo, etc. Mas eu vou um passo além do clichê, a um nível mais profundo. Eu sei que pelo o nível intelectual de vocês, né, a capacidade de vocês, né, o nível de consciência de vocês, eu posso ir um pouco mais profundo. Alguém já ouviu aqui falar que sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho? Sim ou não? Vocês concordam ou discordam? Porque sonhar grande, sonhar pequeno, eu garanto, gente, dá o mesmo trabalho. Vender low ticket ou high ticket dá o mesmo trabalho. Mas sabe qual que é o grande problema de sonhar pequeno? É que pode dar certo. E você começar a achar que é só isso que a vida tem para você. E você começar a reafirmar crenças de não merecimento, que é só aquilo que você é capaz, que é aquilo que você merece e é aquilo que a vida tem para você. Esse é o grande problema. Então eu quero te convidar a sonhar um pouco mais alto hoje. E eu comecei assim. O que eu trago para vocês nessa palestra, que tecnicamente se chama Fórmula Mágica do Sucesso. Existe Fórmula Mágica do Sucesso? As pessoas na internet falam que não, mas eu falo que sim. Porque se Napoleão Hill, que ele trabalhou durante 20 anos, pesquisando 500 nomes de sucesso, para entender o comportamento das pessoas de sucesso e das pessoas de fracasso, se isso não for uma fórmula mágica... Ai, que a foto fica boa, viu? Tem que ter flash. Se isso não for uma fórmula mágica de sucesso, eu não sei o que é. Então eu não estou importando o que as pessoas estão dizendo, eu estou construindo o meu jogo, a minha vida, ajudando as minhas pessoas, e para mim, sim, existe um perfil comportamental de pessoas de sucesso. E não existe nenhuma mágica para se alcançar o sucesso. Mas talvez existam ingredientes mágicos. E quando eu comecei minha carreira como mágico, né? Eu tinha um grande sonho. Eu já era grande, eu já pensava grande. O meu sonho, quando eu comecei, era ter o meu nome no Google. Nó. Todo dia eu chegava em casa, ligava o computador, jogava Mágico Renner. Ele me respondia, pô, você quis dizer Lojas Renner? Não era bem isso. E nesse momento... eu tinha uma coisa muito importante. Romani, se puder acender todas as luzes aqui para mim, vai ficar melhor ainda para eu ver a carinha desse povo. E aí eu tinha uma coisa muito importante para fazer nesse momento, onde eu fui frustrado. Não tinha meu nome, assim está ótimo para mim. Não tinha meu nome no Google. E essa coisa importante era o quê? Uma escolha. E se essa palestra fala de algo, ela fala de escolhas. E eu queria te dizer mais um clichê, que a vida é feita de escolhas. Mas eu vou mais profundamente te dizendo que não escolher já é uma escolha. E talvez seja a pior delas. Pessoas estão no fracasso, no sucesso, na depressão, na tristeza, na infelicidade. Não foi porque muitas delas não foi porque escolheram isso.
foi porque não escolheram nada diferente disso. E ali eu tinha uma escolha. Eu podia colocar a culpa no Google, que é a escolha mais fácil, que é aquela escolha que automaticamente a gente já faz. Mas eu podia ter a escolha mais difícil, que era assumir a responsabilidade de não ter meu nome no Google. E por algum motivo, eu assumi a responsabilidade. E eu comecei a olhar para mim. E por mais que eu me achasse interessante, as mágicas... Bom, a mágica é incrível, surpreende as pessoas. Então, de repente, pá, são as cartas da boca e tal. O pombo vai sair daqui a pouco, fica de olho. E aí... Mas eu tive que olhar para dentro aqui e entender o porquê que aquilo não acontecia. Por que eu não tinha o resultado que eu queria. E a responsabilidade é toda minha e das minhas escolhas. E aí foi fácil, eu olhei cá para dentro, percebi que eu era um péssimo mágico. Coisa que eu não tinha percebido se eu tivesse colocado a culpa no Google Saúde. Eu percebi que eu era um péssimo mágico quando eu comecei. E a autocrítica, né, aceitar, vou falar um pouco sobre isso, é muito importante. Por quê? Porque, gente, quando eu ia fazer mágica, e a mágica dava certo, era mais surpresa para mim do que para o espectador. Eu juro, era tão ruim, gente. Era tão ruim quando eu comecei. E a mágica dava errado para mim. A pessoa pergunta, Renan, a mágica já deu errado? Claro, 1 milhão de vezes. E aí, quando dava certo, era ótimo, né? Eu ia fazer uma mágica com cartas e falava assim, pensa numa carta. A pessoa pensava. Eu falava, a sua carta escolhida. Se não for as, é rei. Aí eu perguntava, é as? Ela falava, não. Eu falava, errei. Sabe quando as coisas vão acontecer na sua vida? Quando você der o primeiro passo. E eu não sei aonde você quer chegar, eu não sei que nível você está, eu não sei quanto tempo você está estagnado aí, seja na vida profissional, pessoal, financeira, amorosa, sentimental, familiar, espiritual. As coisas só acontecem quando você está em movimento, quando você dá o primeiro passo. E aí, René, por que você está falando isso? Porque foi percebendo que eu era um péssimo mágico, e qualquer pessoa que não tivesse um sonho muito bem definido não daria o primeiro passo. Por quê? Porque as pessoas riam de mim, iam lembrar das minhas marcas de rejeição do passado, mas não importava, eu sabia onde eu queria chegar, e eu dei o primeiro passo do jeito que eu estava. Ou seja, é o famoso fazer o melhor que eu podia com o recurso que eu tinha, do jeito que dava, até que eu não tivesse condição para fazer melhor ainda. E foi com essa habilidade que eu fui para o meu primeiro programa de TV em rede nacional, que foi o Qual é o Seu Talento, onde o Arnaldo Sacomani falou, a primeira vez que vem aqui no Qual é o Seu Talento, um mágico que é melhor do que a mágica. Nó. E eu não era melhor do que a mágica, mas como eu era ruim de mágica, eu tinha que fazer as pessoas rirem. E aí eu descobri que eu não fazia mágica. Eu saía de casa, quando eu arrumava os pombos, os jornais, quando eu arrumava ali as coisinhas, e aí ia para o show de mágica, eu não saía de casa para fazer mágica. Eu não colava o jornal rasgado para poder fazer um efeito de mágica. Não, eu só tinha um objetivo, fazer as pessoas esquecerem que elas tinham problemas. Isso acontecia durante os meus shows de festa infantil, até grandes empresas. E foi daquela forma que já não importava mais se era mágica. Eu tinha que fazer as pessoas esquecerem que elas tinham problemas. Gente, eu era ruim, presta atenção. Eu fui considerado, o Romano me conheceu nessa época, né? Televisão, programa, Mágico Melhor que a Mágica, o mágico mais famoso do Brasil. Nossa, eu passava na rua, as pessoas gritavam, levita aí, levita aí. Só que eu era, tecnicamente, o Romano também sabe disso, eu era um péssimo mágico. Gente, tem várias categorias de mágica. Eu não sei fazer a mulher cortar, não sei cortar o melame até hoje. Eu não sei manipulação, não sei nada de manipulação. Eu vou rodar uma caneta no dedo, ela cai. Eu não sei mágica, não sei um monte. Eu não sei mágica de mentalismo, de ler a mente das pessoas. Só uma que eu sei. Só uma. Quer ver? Você, qual que é teu nome? Não, a cadeira. Desculpa, qual que é teu nome? Walter, não gostei, deixa eu ver. Você? Não, mentira, Walter, tudo bem? Pode ficar de pé um minuto, por favor? Walter, a gente já se conhece? Não? Então ótimo. Walter, eu tenho aqui um papel, é a única mágica de mentalismo que eu sei fazer, tá? Que é uma previsão. Oi, lindo. A única mágica de mentalismo que eu sei fazer é que a gente manipula a mente das pessoas, né? Leia a mente das pessoas. Mas antes de qualquer coisa, para ficar bem claro, Walter, a gente já se conhecia? A gente se falou hoje nos bastidores? Você já me segue no Instagram? Mas deveria. Eu tenho uma palavra escrita aqui, daqui a pouco eu vou tentar passar ela para a sua mente. Você já saberia me dizer, por algum motivo, qual palavra eu teria escrito aqui? Não, é ele. Vai, só um minutinho. É um por vez. Calma, eu não fiz a mágica ainda, mas a gente combinou, não? Você saberia me dizer qual palavra eu tenho aqui? Sim ou não? Não! Muito bem! Salva de palmas para ele! Sensacional, senhoras e senhores! Não está funcionando, não. Era a única mágica que eu sabia. Ei, olha para mim!
Para de se comparar com as pessoas e achar que você tem que saber tudo. Você não tem que saber tudo. Você não tem que ser bom em tudo. Você tem que ser bom no que você faz. Se conectar com as pessoas que fazem o que você faz, que quer o que você quer, e fica tranquilo, segura a ansiedade. Porque toma um chá de camomila aí, porque as coisas vão acontecer, se você estiver fazendo a coisa certa. E aí eu fui para o meu primeiro programa em rede nacional, que foi o Qual é o Seu Talento, no SBT, e de lá eu comecei a frequentar outros programas de televisão, como Ratinho, Eliano, Gugu, Silvio Santos, Pânico na Band, Caldeirão do Hulk. Eu fiz o aniversário do Luciano Huck no Caldeirão do Hulk, com ele, com a Angélica, com todo mundo. Eu contracenei com Renata Aragão, de Dilmocó, me chamando de Mágico Renner, o nome que eu tenho uma certeza, eu não nasci para ser, mas eu escolhi ser. Eu trabalhei durante muitos anos para o senhor Silvio Santos Abravanel, com pegadinhas mágicas para o programa do Silvio Santos. Agora imagina que sonho, de repente estar sentado numa mesa com o Silvio Santos ali, sendo contratado dele, simplesmente porque eu dei o primeiro passo, independente de quão ruim eu era. E eu sei que às vezes você não se acha bom o suficiente. Eu sei o que passa na cabeça de vocês. Porque todos nós somos especialistas em comportamento, e nós sabemos, mas é fácil saber nos outros, né? É mais fácil saber nos outros, é verdade. É por isso que mentor precisa de mentor. O Romano é meu mentor. E depois eu conto essa história para vocês. O mentor precisa de mentor. Terapeuta precisa de terapeuta. É assim que funciona, porque por isso que é mais fácil ver no outro, e é mesmo, porque você não tem suas memórias ali. E aí eu fui para os programas e tal, e de repente páginas e páginas no Google. E aí eu descobri que a forma na qual eu fiz isso acontecer, do absoluto zero ou quase zero, eu fiz várias outras coisas acontecerem na minha vida. E eu comecei a entender o método que eu usava para isso, e comecei a replicar. E quem é o Renner hoje? O Renner é um realizador de sonhos. O Renner é um cara que entendeu tudo o que ele fez, como que ele fez, mapeou, replicou várias vezes. Já treinei mais de 1 milhão de pessoas nesses últimos 10 anos, com mais de 1000 apresentações como essas aqui. E hoje, nesse dia incrível, ao vivo, pessoalmente, com pessoas maravilhosas como vocês aqui, para te dizer que o que eu vim fazer hoje é com todo carinho, com todo respeito do mundo, explicar para vocês que nosso mundo é composto de duas classes muito distintas de pessoas. Que quer você queira, quer não, você está caminhando para uma delas. Lembre-se, a vida é feita de escolhas, de não escolher, já é uma escolha. E esses dois grupos, de um lado, eu tenho as pessoas felizes, realizadas e bem-sucedidas, com histórias incríveis para contar. E do outro lado, pessoas infelizes, fracassadas e mal-sucedidas, com desculpas infalíveis a dar. Eu não sei para que lado você está caminhando, eu não sei como você está se conectando, eu não sei para onde as pessoas estão te levando, mas eu quero te dizer que a pergunta que me ficava é que esse grupo de pessoas pensa e age de forma muito semelhante. E esse grupo de pessoas também pensa e age de forma muito semelhante. Então, Eureka, a minha fórmula do sucesso é me aproximar ao máximo dessas características e me afugentar ao máximo dessas outras. E foi isso que fez com que eu realizasse vários sonhos, me conectar com pessoas incríveis, estar aqui hoje para te dizer que eu estou caminhando rumo ao maior sonho da minha vida. Por favor, senhor, me pergunte qual é o maior sonho da minha vida. Muito boa a sua pergunta. Parabéns. O maior sonho da minha vida é chegar no final, ao final da minha vida, quando nada mais puder ser feito, e eu poder de cabeça erguida olhar para trás e encontrar uma história bonita para contar. Uma história que fez sentido. Uma história que foi instrumento, uma história que impactou a vida de outras pessoas, uma história que quando eu me for, que deixe um legado e que enquanto eu for lembrado, as pessoas não esqueçam das escolhas difíceis que eu fiz. Mas para que isso aconteça, o que tem que acontecer? Já falei, escolhas. Muitas escolhas deverão ser feitas nesse meio do caminho. E ao invés de fazer as minhas escolhas, eu comecei a pesquisar as escolhas que essas pessoas fizeram, simples assim. Eu parei de querer, como todo ser humano, quer estar certo. E comecei a querer dar certo. Independente se é do meu jeito ou não, eu só quero o resultado, eu não quero estar certo. Oh, agora saiu. Já tirei aqui, valeu. Deixa eu ver se vai sair a outra. Vai, agora tá top. Obrigado, técnica maravilhosa. E então eu comecei a ver o que as pessoas fizeram para que eu pudesse realizar o grande sonho da minha vida. E o que eu quero dividir hoje com vocês, com muito carinho, com muito respeito, com muito menos experiência que a grande maioria de vocês, mas eu vim de peito aberto dividir com vocês o que eu considero definitivamente a minha fórmula mágica do sucesso. E é claro que eu tinha que fazer isso com um número de mágica, claro. Eu tenho aqui, caiu. Eu tenho aqui, deixa esse aqui, um saco de papel que está totalmente vazio. Por favor, você examina meu saco, por favor. Isso. Pode enfiar a mão. Isso.
Alguma coisa lá dentro? Nada? Porta, armadilha, sapão? Só sua mão, isso, muito bem. Muito obrigado. Viu qual que é o seu nome? Rodrigo, pode fazer um favorzão para mim? Solta minha mão, por favor. Isso, obrigado. Toma de palmas pro Rodrigo. Rodrigo. Ai, obrigado, Rodrigo, obrigado. Rodrigo examinou, o saco está vazio, mas é claro que ele está vazio, porque a partir de agora a brincadeira é a seguinte: tudo que eu colocar dentro desse saco vai desaparecer diante dos olhos de vocês. Ainda que vocês estejam pensando, não. 1000 vezes, não. E eu vou mostrar. Eu vou pegar aqui, espero que ele não abra, não faça a mesma bagunça que fez da outra vez, um vidro de ketchup. Agora, olha que curioso, sem mangas. Eu gosto de puxar as mangas por causa disso. Ó. O ketchup vai aqui dentro do saco, eu conto 1, 2, 3, e o ketchup desaparece. Mas o mais difícil não é fazer o ketchup desaparecer, não. 1000 vezes, não. O mais difícil é com outro passo de mágica, o ketchup aparecer novamente. Só as louras que aplaudiram, né, gente? Não, mentir, que pecado, que mentira. Gente, a minha mãe é loura, não tem nada a ver esse negócio de loura, né? Inclusive, eu amo as louras, tá? Não, eu amo. Eu tenho um cliente loura que me ligou no escritório semana passada, falou assim, alô, eu queria falar com o Renner. Eu falei assim, é o próprio. Ela falou assim, o próprio, chama ele para mim, por favor. Graças. Brincadeira, viu, louros do meu coração? Minha mãe é loura, coisa mais linda. Então, eu não gosto de piada de loura, porque eu não gosto desse tipo de piadinhas, por exemplo, piadas regionais. O que tem a ver? Piada de baiano, não gosto, não conto, dá uma preguiça danada, só acaba amanhã, não gosto. Eu não gosto de piada de corno, quer dizer, de goiano, não gosto, não gosto. Eu não gosto de piada de gaúcho. O que o pessoal tem mania de falar? Ai, gaúcho é isso, gaúcho é aquilo. Isso daí, se for, gente. Pelo amor de Deus, 2022, gente, cada um prestará conta do seu próprio gaúcho. Vai tomar conta da sua vida. Agora, por que eu estou falando isso? Porque tem uma piada que eu gosto muito, que é a piada de mineiro. Porque eu sou mineiro, nascido e criado. Alguém é mineiro aqui? Deixa eu ver quem é mineiro. Ah, mineiros de plantão, por favor, não me deixem mentir. Porque o carioca tem o sotaque do carioca, o paulista tem sotaque, o gaúcho tem sotaque, o nordestino tem sotaque, o mineiro tem idioma. Porque o mineiro tem um jeito de falar que é só nosso. E é difícil de entender às vezes. Eu preciso explicar para vocês não ficarem perdidos no meu idioma. Porque o idioma do mineirês tem um único intuito, segundo um grande amigo comediante, Caquinho Big Dog. Qual é o intuito? Diminuir a quantidade de sílabas dentro da mesma frase. Qualquer lugar do Brasil você compra 1 quilo de carne. Em Minas você compra 1 quilo de carne. Lá fora, aqui em São Paulo, você compra 1 litro de leite, com 6 sílabas. Em Minas, você compra o quê? De leite, com 3. Olha essa aqui, 1 caixa de fósforo. 8, nunca, caixa de fósforo. 3. E o mais incrível, não é o que a gente fala. O mais incrível é que a gente entende. Acreditem, sem fazer força. Estava em Belo Horizonte esses dias, o senhor cutucou meu ombro e falou assim, ô rapaz, eu falei, pois não. Pela rua, vinha passando um Ons. E onde é que eu estava esperando o Ons? No Pão de Ons. Aí ele cutucou e falou, rapaz, eu falei, pois não. Ele falou assim, você sabe se é esse Ons para centro? Eu falei, para senhor. A gente nem pensa, é rápido. E a interjeição que o mineiro mais usa? O pessoal tem mania de achar que a interjeição que a gente mais usa é o ai. Não é. Seus inocentes. A interjeição que a gente mais usa é o tal do nó. Porque tudo de mineiro é nó. Pegou o contra-cheque, o balanço do final do mês, deu muito dinheiro, o que ele fala? Nó. Deu pouco dinheiro, o que ele fala? Nó. Passou uma mulher bonita, ele fala nó. Passou uma feia, fala nó. Porque nó é abreviação, é mineirês. É a abreviação de uma grande velha expressão. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E aí ele junta tudo e exprime num nó. O mineirinho estava andando, achou uma lâmpada mágica, esfregou, saiu um gênio desse tamanho. O gênio já falou assim, mineirinho, você tem direito a 3 pedidos. Por 3 pedidos, nem pensou. Falou, primeiro eu quero um queijo. E aí, novidade nenhuma, né? E aí a pessoa, aquele queijão, assim. O mineirinho começou a tremer, nunca viu um queijo tão grande. Olhou pro queijo, olhou pro gênio e falou o quê? Nu. Porque qualquer mineiro sabe que o nu
é a evolução do nó. O nu é umas 10 vezes mais poderoso que o nó. Parece que juntou um monte de nó, virou um nu, entendeu? Ele nu. Segundo pedido, eu quero outro queijo. Aí o gênio, outro queijo. O mineirinho ficou doido. O gênio falou assim, mineirinho, cuidado, esse é o terceiro e último pedido. Ele falou assim, o último pedido? Então já sei. Quero uma mulher bem bonita. Aí o gênio, veio uma mulher bem bonita. E aí ele foi embora. O gênio boladão olhou para aquilo e falou assim, ô mineirinho, só me responde uma coisa aqui. Por que 2 queijos e uma mulher bem bonita? Ele falou assim, sabe o que é? Fiquei com vergonha de pedir 3 queijos, bobo. Quanta bobeira. Obrigado. Mas eu vou voltar para a marcha. Alguém lembrou que tinha problema aí, gente? Então eu sei fazer isso ainda, tá vendo? Alguém... Lembra, volta, eu estou fazendo uma mágica, eu vou fazer de novo. O ketchup não sumiu, está aqui ainda, tá? Fiquem tranquilos. Eu conto, mas agora eu conto 1, 2, 3 e o ketchup desaparece outra vez. Criei monstros. Já entendi, seus excelentos. Vocês querem que eu abra a mão, é isso? As duas obras se eu quiser, a senhora não manda em mim. Você não é minha mãe, você é minha mãe? Tá bom, vou abrir as duas, só porque a senhora linda pediu. Vou abrindo já então, ó. Fica de olho, não nem pisca. 1, 2, 3 e já. Eu não sei porquê, mas nesse momento, por algum motivo, a minha plateia se contagia com o espírito mineiro, que é desconfiado, e fica achando, por algum motivo, que eu ainda tenho... Nó. E misteriosamente, o ketchup aparece novamente. Pensando melhor, tem uma mágica com moedas que é mais legal. Vamos trocar? Não, ninguém quer. Mas isso me constrange um pouco. Errar a mágica. Mas sabe por que eu chego nesse momento incrível da palestra? Para te mostrar que tudo na sua vida pode dar certo ou pode dar errado. E deixa eu te falar, tem que dar errado antes de dar certo. E é aqui que as escolhas vão sendo feitas. O que a gente tem que entender é que um erro ele só é um ponto de interseção e você vai te perguntar, e agora o que você vai fazer com isso? Porque tem 2 formas de agir aqui. A primeira é para não se constranger, fazer de conta que ele não existe. E é assim que pelo menos 95% das pessoas no Brasil, no mundo, no planeta, na atmosfera, agem. Enquanto for ser humano, esse é o comportamento. Mas a gente não para perceber e coloca uma coisa na sua cabeça. Você quer ser uma pessoa feliz, realizada e bem-sucedida? Então, com todo amor, põe amor nas minhas palavras e entenda de uma vez por todas que você não nasceu pronto para ser feliz, realizado e bem-sucedido. Corta essa onda, porque ninguém nasceu. René, o que você quer dizer com isso? Quer dizer que você é um ser humano, só isso. E você chegou nessa terra de meu Deus aqui com um pacote de atitudes, características instintivas, inerentes aos seres humanos. Algumas ótimas, como carinho, amor, cuidado, compaixão e várias outras. E outras terríveis, automatizadas, que você já nasceu com ela, com a dificuldade que você tem de assumir que está errado. Porque quando o erro acontece, a primeira coisa que a gente quer é colocar a culpa em alguém ou colocar debaixo do tapete. Essa é a escolha natural dos seres humanos fracassados. E foram as escolhas que todos nós nascemos com elas. Mas a gente não para pensar no lógico. Só se conserta um carro sabendo o quê? Aonde está o defeito do carro? Só se conserta um dente sabendo o quê? Em qual dos dentes está podre, por isso que ele dói. Só se conserta uma televisão sabendo o quê? Aonde está o defeito da televisão? Então para que servem os seus erros? Simplesmente para te mostrar aonde você pode ser um pouco melhor. E construir uma jornada que fará sentido e dar exemplo para outras pessoas no final dessa reta. Só que o ser humano quer olhar os erros como algo que não o alcança, que não o atinge. Ei, eu erro o tempo todo, Romani erra o tempo todo. Qualquer pessoa que você enxergue em qualquer nível que está acima de você, pessoal, empresarial, financeiro, ela também erra o tempo todo. Mas o que as pessoas grandes aprenderam? Para que servem os erros? E quando você entende, você começa naturalmente a assumir os seus erros. E está tudo bem.
Porque errar é maravilhoso. Somente quem assume tem a possibilidade de aprender com ele. Somente quem aprende tem a possibilidade de crescer. E somente crescendo você tem a possibilidade de vencer. A ordem natural é simples. Somente quem assume cresce. Quem cresce, vence. Quem assume aprende, quem aprende cresce, quem cresce vence. Quem assume aprende, quem aprende cresce, quem cresce vence. Quem assume aprende, quem cresce vence. E aí você chega no final dessa jornada, no que a gente chama de experiência plena. E quando você olha para aquilo que te afligia, você até se lembra de quanto aquilo era um problema para você. Mas isso lá de cima, do ponto de vista do conhecimento, da experiência plena, você se lembra e aquilo se torna tão pequeno e tão insignificante, que como se fosse um passe de mágicas, ele desaparece. Joga lá no alto esse som pra mim, deixa eu ver. If you got the time, I'll take it. If you got the vibe, we'll make it. I'll do that. I'll do that. E a pergunta que não quer... Pode aumentar mais um pouquinho pra mim, tá? E a pergunta que não quer se calar é... Onde está o ketchup? Não, nessa não. A pergunta que não quer se calar é por que eu faço o que eu faço? Por que que eu sei o que eu devo fazer? Eu sei o que eu devo escolher, eu sei o passo que eu tenho que dar, mas eu faço diferente daquilo. A namorada, quando termina com o namorado, porque foi traída e decidiu não aceitar mais aquela vida, e fala, não vou ligar, não vou ligar, não vou ligar, toca a Marília Mendonça, ela chora e liga. Por que eu faço o que eu faço? Essa é a grande pergunta. Por que coisas que parecem... Por que coisas que são tão fáceis hoje? Olha o que é evolução. Já foram tão difíceis um dia. Quer ver? Ó? Andar de bicicleta é fácil ou difícil? Para quem me respondeu que é fácil, não tem problema quem acha difícil, mas para quem me respondeu que é fácil, me responda uma segunda pergunta. Quando você tinha 3 anos, era fácil ou era difícil? Mas por que era tão difícil e se tornou tão fácil? Por 2 motivos. Primeiro, você não nasceu pronto para andar de bicicleta. Simples. E o segundo motivo é porque por alguma razão terrestre, você quis andar de bicicleta. E quando você quer realmente algo, você não se importa com o que vai acontecer. Porque você sabia que podia cair, que podia machucar, que podia esfolar o joelho. E se isso acontecesse, a sua mãe ia te chamar com todo carinho, ia passar metiolate. E na nossa época, irmão, aquilo era a porta do inferno. Porque o metiolate ardia. O mundo começou a dar errado quando o metiolate parou de arder, gente. Façam essa reflexão aí para vocês verem. E aí você sabia, mas mesmo assim você quis. E aí você pegou, você foi com rodinha ou sem rodinha, você quer levantou e hoje sabe andar de bicicleta. Mas aí o adulto cresce e vira um medroso. Começa a acumular memórias, opiniões de outras pessoas e paranoias na cabeça e vira um medroso e fica com medo de dar um passo que ele sabe que quem está lá tem o que você quer. É como é tudo na vida, é assim. Você quer ser uma pessoa feliz, realizada e bem-sucedida? Nós vamos ter que entender um pouco mais a fundo, porém, contextualizado, tudo isso que a gente está falando. Existem programações automáticas que todos nós conhecemos muito bem. Todos nós ajudamos pessoas a entender, mas eu sei, tá? Que muitos de nós não conseguimos atravessá-las com facilidade. Todo mundo tem um nível de medo, todo mundo tem um nível de trava, todo mundo tem um nível de bloqueio. O importante é onde está, para que você chegue onde você quer. E se tem uma pergunta que não sai da minha cabeça, que talvez seja a ferramenta negativa, que mais apoia, que mais fortalece esses bloqueios e esse medo e abaixa essa régua, é entender o porquê. Por que o ser humano reclama tanto? Pega o meu carro aqui, vou viajar. Digamos que eu vou para Santos. No meio do caminho, cansado, depois de um dia inteiro de trabalho, de madrugada, exausto, atrasado, o meu pneu fura. Tá, não vamos ser hipócritas. Tá ruim ou tá bom? Tá ruim. Mas a primeira dica para uma vida leve, saudável e produtiva: nenhuma situação da sua vida vai ser tão ruim que não possa ser piorada. Tá ruim, mas tá bom. Estou viajando sozinho, cansado de madrugada, meu pneu fura.
Começa a chover, estava bom, eu não sabia. Mas nesse momento distinto eu tenho duas escolhas de novo. E sempre uma fácil e uma difícil. Opção A, ficar chateado, nervoso, chutar o meu carro, postar no Facebook se sentindo triste. E trocar o meu pneu. Ou opção B, trocar o meu pneu. Respondam para mim, por favor, queridos. Qual das alternativas para chegar mais rápido ao meu destino final? A ou B? B, então pera, vocês que estão me dizendo o quê? Reclamar não resolve, mas estão falando uma coisa que está todo mundo cansado de saber. Tem gente aqui apoiando que está careca de saber que reclamar não resolve. Resolve? Resolve? Não, mas a pergunta que fica é, por que todos nós, terapeutas, todos nós sabendo que reclamar não resolve, mesmo assim a gente reclama? Eu podia te ensinar isso de várias formas. Eu podia ir na neurociência, na psicologia positiva, que é a minha linha. Eu podia ir na hipnose transformacional. Eu podia ir em vários jeitos para te explicar. Mas eu vou explicar do melhor jeito, Renner. Eu vou fazer umas perguntas e quero que vocês me respondam umas bem rápido e bem alto. Pode ser? Essa foi a primeira. Obrigado aos 12 aí. Pode ser? Sim. Só um minuto antes disso. Quem já assistiu essa palestra antes? Levanta a mão para mim. Quem já assistiu essa palestra antes? Legal? Não, essa parte vocês não vão participar, tá? Por favor, ok? Quem já assistiu vai ficar caladinho agora, tá? Caladinho. Agora, quem não assistiu ainda, que é a primeira vez, é só para vocês essa parte. Respondam para mim, quanto que é 1 mais 1? Não. Vocês não têm essa dúvida, né? Dá para ser mais incisivo, mais rápido, mais alto. Deixa eu ouvir bem rápido. 1 mais 1. Boa. 2 mais 2. 4 mais 4. Qual que é a cor da neve? Qual que é a cor do chantilly? O que é que a vaca bebe? Leite. Leite? Pera aí, não, tem alguma coisa errada aqui, gente. Não é leite, não. Pera aí. Qual que é a cor da neve? Qual que é a cor do chantilly? O que a vaca bebe? Água. Mas por quê, queridos? Por quê que mesmo sabendo que a vaca bebe água, que é óbvio que eu sei que vocês sabiam, você encheu o peito e me respondeu que a vaca bebe leite? Sabe por quê? Pelo mesmo incrível motivo que mesmo sabendo que reclamar não resolve, a gente ainda reclama. Com algumas perguntas simples e uma dinâmica muito mais simples ainda, eu só fiz uma coisa aqui. Eu condicionei a sua mente a ir pelo caminho mais fácil. Eu condicionei a sua mente a trabalhar automático e instintivamente. Em outras palavras, eu condicionei a sua mente a fazer a escolha mais fácil. Para tentar te mostrar com todo o carinho, com todo o amor do mundo, que se você deixar as suas escolhas serem tomadas pelo instinto natural, a sua vaca vai beber leite. Isso vai acabar com a produção. Mas eu venho falar de problemas, claro, mas eu venho falar de soluções. Por quê? Porque nós somos os nossos problemas. Nós somos os nossos maiores problemas. Quem você acha que é seu maior inimigo? O Coringa? Seu maior inimigo é você, mas seu melhor amigo quem é? É você. E aí eu quero te propor um desafio. Todos nós, a partir de agora, todos nós. A partir de agora, nós vamos ficar 48 horas sem reclamar de nada. Já tem gente reclamando. Mas fica tranquilo, porque ninguém vai conseguir de primeira. Eu sei, gente, eu também sou ser humano. Eu sei, 1 milhão de pessoas, eu sei. Ninguém vai conseguir de primeira, não fique se cobrando demais, porque isso é uma brincadeira que vai dar resultado. Se liga, você vai sair daqui empolgado, meu Deus, que evento é esse agora pra frente? Não sei das coisas que eu tô você está imaginando tudo, de repente, chuta uma pedra. A hora que o dedo começar a latejar, você vai olhar para aquela pedra e vai falar o quê? Danadinha. Não vai não. Você vai xingar a mãe da pedra. E ela nem tem mãe, você sabe. Mas aí uma hora você vai parar, o sangue vai esfriar e você vai lembrar do nosso desafio. E vai falar assim, nó. O desafio das 48 horas do Renner, eu não podia reclamar, reclamei, ai que droga. Reclamei de novo. Porque a primeira coisa que vai acontecer é que você vai perceber o quanto você reclama sem perceber. Porque perceber no colega é fácil, queridos. Perceber no colaborador é fácil, na equipe é fácil, no chefe é fácil. Perceber na esposa é fácil. No marido, então, como é fácil. Mulheres casadas do meu Brasil,
Presta atenção no que eu vou dizer agora. Vou defender os homens, só um minuto. Mulheres, se um homem fala que vai fazer algo dentro de casa, ele vai fazer. Não precisa ficar lembrando de 6 em 6 meses. E tenho dito. Ô, gente, tem uma moça ali tão bonitinha que toda hora ela tenta aplaudir e ninguém vai atrás, gente. Tá tão desagradável. Vamos combinar? Se um aplaudir, o resto vai atrás. Pode ser? Aí, muito bem. Ai, ai. Mas então, voltando. Você está no desafio, chutou a pedra e lembrou, não podia reclamar, reclamou, e esse é o momento mágico. Porque esse momento você vai zerar o cronômetro, claro, são 48 horas ininterruptas. Isso não vai durar 48 horas, isso vai durar semanas, meses, e está tudo bem. E é assim que você vai desenvolvendo um novo hábito, porque toda vez que você reclamar, você vai lembrar, zera o cronômetro e fica feliz. Por quê? Porque você zerou o cronômetro, significa que você ganhou um ponto. Sabe por quê? Porque você, enfim, percebeu o que as pessoas fracassadas nunca percebem. Não. Você acaba de perceber o que as pessoas derrotadas nunca percebem. Isso é natural e inconsciente, tá? E a gente começa a trazer essa consciência, isso começa a virar um hábito. E aí, que seja pelo nosso teste aqui, nosso desafio, se você não pode reclamar, você vai ter que resolver. E aí, se você não pode reclamar, você vai ter que resolver. Não pode reclamar e brincando, você se torna uma pessoa que resolve problemas. E se você não quer acreditar em mim, tudo bem, eu até peço, não acredita não. Faz uma lista das 5 pessoas que você considera pessoas de sucesso e pesquise se elas têm o perfil de reclamar ou de resolver. Vivas ou mortas? Não. Pessoas do passado, Abraham Lincoln, pô. Todas as pessoas de sucesso tinham o perfil de resolver. E é simplesmente, gente, se não quiserem levar nada do que eu falei, leva só esse pedaço. Leva só essa dinâmica, esse desafio, porque tem muita ciência aqui, eu não tenho tempo de explicar, e eu sei que vocês entendem um pouco disso também, nem vou gastar tempo. Mas levem isso muito a sério, porque isso tem transformado a vida de muitas pessoas, de muitos casamentos, de muitas famílias, de muitas ansiedades, de muitas depressões e de muitas coisas ruins que a gente luta contra isso. Leve isso para a sua vida e pode ensinar isso para os seus alunos e mandar um beijo do Renner. Tirando o quanto que o seu ambiente muda. As pessoas ao seu redor começam a te enxergar de outra forma. E deixa eu te falar, nem as oportunidades que umas pessoas têm mais do que as outras é por acaso. A venda não é por acaso. Meus queridos, vocês não compram do mais barato. Vocês compram de quem vocês mais gostam, de quem vocês mais confiam. Alguém aqui tem o prazer em ficar à companhia de uma pessoa que reclama o tempo todo, sim ou não? Não. Mas já pensou que essa pessoa pode ser você? Não. Então leve isso muito a sério e aí vai mudar a vida de vocês. Eu fico aqui dividindo essa fórmula mágica do sucesso, esses ingredientes mágicos que me fazem realizações e outras muitas pessoas também. Eu podia, claro, contar exemplos de pessoas muito famosas, de casos de sucesso. Eu podia contar exemplos de pessoas famosas, de cases de sucesso aqui, como por exemplo, eu podia contar, por exemplo, a história de Walt Disney. Gente, eu adoro falar que o Walt Disney foi demitido por falta de criatividade. Isso é top, né? Isso choca. Eu podia contar a história de Ayrton Senna, de Abraham Lincoln, de Thomas Edison, de Napoleão Hill, de Rockefeller. Eu podia contar vários casos de sucesso, Silvio Santos, Gugu, etc. Várias pessoas de sucesso. Mas esses casos hoje, você já encontra na internet. E eu não vou tomar o tempo de vocês com esses casos comuns, notáveis, porém comuns por estarem expostos na internet como grandes exemplos. Por quê? Porque eu percebi, estudando e pesquisando, que o que acontece na mente dos notáveis famosos, casos famosos, é a mesma coisa que acontece na mente do Zé das Couves da esquina, que montou o seu negocinho e prosperou e foi feliz. As sinapses neurais que acontecem na mente das pessoas de sucesso notáveis são as mesmas, a estrutura cerebral é a mesma das pessoas simples que a gente nem ouve notícia, mas que desenvolvem grandes feitos e momentos incríveis. Então eu parei de contar casos de famosos, comecei a contar casos de anônimos, e eu percebi que faz um efeito incrível, porque eu podia contar várias histórias, mas tem uma que eu gosto muito de um jovem anônimo como vocês e eu, e ele tinha um grande sonho como vocês e eu, e
A cada dia que eu faço aquele desafio de sonhar maior, de sonhar num nível maior, eu revivo isso dentro de mim e às vezes eu lembro dessa história. Porque aquele sonho era tão importante para ele, eu não sei quanto o seu sonho é importante para você, mas aquele sonho era tão importante para ele, quanto vários dos meus já foram para mim e são, que ele reuniu um evento na casa onde ele morava dos seus pais, pediu a sua mãe para fazer uma comida bem gostosa, reuniu seus principais amigos, seus familiares, preparou todo aquele momento para que quando as pessoas pudessem tocar naquela comida, ele desespera, porque eu tenho algo importante a dizer. E a história conta que ele arrastou a cadeira, levantou, estava com as mãos trêmulas assim, e aí ele soltou e disse para aquelas pessoas que em pouquíssimo tempo, ele seria aprovado em um dos principais e mais concorridos vestibulares do país, ingressaria a uma universidade pública, se formaria engenheiro de Minas, que era o grande sonho da vida dele, e seria o grande orgulho daquela família. A história conta que houve um breve instante de silêncio, talvez como esse que para aqui agora, até que todas as pessoas começaram a rir muito do que ele havia dito, começaram a caçoar dele, começaram a dar risada, eu achei tão estranho, falei, por que as pessoas estão rindo de um sonho tão nobre, um sonho tão bonito? E eu quase julguei aquelas pessoas, confesso que foi o que eu quase fiz, mas eu continuei lendo aquela história e achei a resposta. As pessoas estavam rindo porque diante delas, àquela mesa, estava um jovem de 23 anos, um semi-analfabeto, segundo contava aquela história. E como assim um semi-analfabeto? A história continua explicando que aquele jovem estudou até a 8ª série, onde foi expulso 3 vezes, reprovado outras 3 vezes, ele não cursou ensino médio, ele estava 5 anos sem estudar, e nesse momento de vida ele faz aquela reunião, dá aquela notícia, é óbvio que era piada. E a história sempre tem 2 lados, e eu já estou do lado de cá, esperando o final da piada. E continuei lendo, e a piada não teve fim, porque não era uma piada. Não para aquele maluco, louco, sonhador daquele jovem. A história conta, naquele momento, que aquele jovem sentiu naquele estágio, naquele lugar, naquela sala, a maior humilhação que ele sentiu na sua vida. Por quê? Porque ele estava diante das únicas pessoas que o amava de verdade, que queria o teu bem e que ele esperava apoio. E sabe por que eu estou te contando isso? Porque eu sei que você está saindo desse evento prestes a dar passos incríveis e importantes na sua vida. Mas talvez nem as pessoas que mais te amam vão acreditar no que você acredita. Talvez nem as pessoas que mais te querem bem e que você mais ama vão acreditar no que você acredita, mas ei, você nunca será maior do que aquilo que você sonhar e acreditar para a sua própria vida. São as suas escolhas, infelizmente ou felizmente, não é de ninguém. E a história conta que aquele jovem abaixou aquela cabeça, ele nem tocou naquela comida preparada com tanto carinho, abandonou aquelas pessoas e dirigiu-se ao seu quarto. Eu não sei quanto tempo ele ficou ali, mas eu começo a olhar para aquele jovem de forma diferente a partir de um certo momento, porque existiu um ponto onde ele se faz uma pergunta incrível, uma pergunta que eu costumo dizer que é a pergunta que muda vidas, é a pergunta que muda caminhos, destinos, é a pergunta que muda histórias que serão contadas no final da vida. Ele olha para dentro da sua dor, da sua tristeza, da sua amargura, da sua solidão, das suas dúvidas, do seu medo, e enfim se pergunta, até quando? Até quando eu vou aceitar que o que as pessoas julgam eu ser capaz determine o que eu serei ou não para o resto da minha vida? E aí eu começo a me identificar com ele, e ele se pergunta, até quando que eu vou deixar os erros do meu passado pesar sobre os meus ombros e me impedir de caminhar rumo ao que eu acredito? Naquele momento ele ganha tanta força e dá um grito libertador de chega! E nesse momento, é o momento das sinapses neurais, é o momento que a mágica maior acontece na minha vida, na sua e de qualquer pessoa. É aquele momento mágico incrível, onde as suas vontades se tornam maiores do que as suas dificuldades. Ah, meus queridos, eu não sei onde você quer chegar, eu não sei o que você sonha para a sua vida, mas eu estou aqui para falar com você categoricamente. Age incessantemente dessa forma e aguarda, porque a vida há de te pegar e te colocar num lugar muito maior do que esse que você está sonhando para você aqui agora. E eu te digo isso por um simples motivo, queridos. Primeiro, porque só Deus poderia te parar e esse não quer te parar. E o segundo é porque eu conheci esse jovem. Eu tive que ir atrás desse cidadão para saber o que aconteceu, para saber o resultado. E hoje, acredite, essa mesma história desse mesmo jovem conta que ele não é mais um semi-analfabeto, conta que ele não é vergonha da família, não é o derrotado. Essa mesma história, acreditem, conta que esse jovem tem 42 anos. E é mágico. É mágico, é empresário, é consultor, é palestrante, é amigo do Silvio Santos. E para não deixar a história...
E para não deixar a história como não podia ser, sim, queridos, é engenheiro de Minas pela Universidade Federal de Minas Gerais. You're unbelievable. É! Mas aí eu te falo, foi fácil? Não. A vaca bebeu leite? Litos, podem sentar um instante para que vocês entendam. As pessoas vão rir de vocês. As pessoas que vocês não conhecem, as que você conhece, os seus parentes, eles vão rir, tá tudo bem. Isso é deles. Não toma para ti o que é de outras pessoas. Eu não sei que história ele viveu, eu não sei que crença ele tem. Você é reflexo das suas escolhas. Mas deixa eu defender porque eles disseram de mim. Eles sabiam. Sabia o quê, Rena? Que eu tinha estudado a primeira série, a segunda, a terceira, a quarta e a quarta. A quinta e a quinta. A sexta e a sétima. Vocês estão me tirando, né? A sétima eu gostei tanto que eu fiz de novo. Mas eu formei com 17 para 18 anos. A oitava série. Agora pensa numa pessoa do mal. Assim, eu não fazia o mal para as pessoas, era só para os professores mesmo, né? Aí não contava. Hoje, enquanto professor, eu sou professor da PUC Minas em Ciência da Felicidade e Bem-Estar, um curso que a gente trouxe de Harvard, e de MBA em Gestão e Inteligência Comercial. Então hoje... O mundo dá voltas. Então, enquanto professor, eu costumo falar com os meus alunos que aula é um fenômeno da natureza. Porque o professor não quer dar. O aluno não quer assistir, mas ela acontece. Tem a mão de Deus naquele lugar, gente. E eu era a parte negativa do equilíbrio que não queria deixar aquela aula acontecer. Então, o que é que eu tinha? Planos mirabolantes. Eu levava cocô de cavalo para a sala de aula. A gente pergunta para quê? Para passar nas paredes tudo. O fedor subia, o professor descia. Na quadra não tem aula, na quadra tem o quê? Horário vago. Yes! E eu era aclamado. Ia bater o sinal para terminar o recreio, eu achava injustiça pouco recreio para tanta criança. Eu levava os cadeados abertos, perdidos, sem chave. E quando ia bater o sinal, eu desligava o padrão de luz, de energia, trancava e corria. Até que ia rastrear, que ia chamar a CEMIG, que ia saber o que aconteceu, que ia arrombar, que ia ligar, que ia bater o sinal. Gente, não bateu o sinal, não acabou o recreio. Não acabou o recreio, não tem aula. Não tem aula, tem o quê? Horário vago. Pensa numa pessoa possuída pelo ódio. O diretor da minha escola, ele entrou e meteu o pé na porta. Aquela porta bateu. Ele entrou igual o Shrek. O chão tremia. E ele bufava. Lá da frente, ele apontou o dedo lá pro fundão. Galera do fundão, tamo junto aí. Ele apontou o dedo lá pro fundão e gritou: René Alexandre Silva! Ilva! Lá do fundo eu só levantei a cabeça com toda a propriedade que me cabia, olhei no olho dele e falei: segura na mão de Deus e vá. Gente, ele não esperou nem eu levantar. Ele foi lá no fundo da sala e me pegou pelo braço. Mas não é porque tudo que é perfeito a gente pega pelo braço, não. Ele saiu me arrastando da sala. E quando eu saí, os meus amigos saíram pro corredor e começou uma gritaria. Nó, nu. E a outra sala também saiu. E a outra saiu. E a outra, resultado? Horário vago. Pensa, ele passou comigo no pátio, estava a escola inteira nas janelas, nos corredores. Eu olhei aquela cena em câmera lenta. Eu me senti tipo Fernandinho Beiramar mudando de presídio. E naquele dia o diretor me pegou, levou para a sala dele. E lá na sala dele ele me colocou sentado aonde? Na minha cadeira, porque eu já tinha uma cadeira minha na sala do diretor. E o diretor era uma pessoa boa antes de mim, tá? Ele tentou me ensinar com histórias, com metáforas, com afins, mas as escolhas eram minhas. E durante muito tempo eu não quis aprender o que ele tinha a me ensinar. E naquele dia ele, que era uma pessoa boa, ele perdeu toda a sua compostura, ele perdeu toda a sua paciência. E eu sentado ali, e foi ali que ele me falou algo que eu nunca mais esqueci. Quando ele olhou na minha cara e falou assim: René Alexandre e Silva. Tudo de errado nessa escola, cara. Tem um nome, René Alexandre e Silva. É sempre René Alexandre e Silva. René Alexandre e Silva é o nome do mal. Eu tô cansado, cara.
Será que eu nunca vou ouvir uma notícia boa com o nome de Rene Alexandre Silva? Quer saber? Eu desisto. Faz um favor para mim. Faz um favor para o seu professor que não te suporta, o seu colega. Você está atrapalhando a aula. Faz um favor para os seus irmãos, para sua mãe, para o seu pai. Faz um favor para a humanidade. Morre. Eu levantei, olhei na cara dele e falei, se eu morrer, minha mãe me mata, velho. Sabe quando você fala na certeza que vai apanhar? Você fala, tô zoando. Mas não bateu não, nunca me agrediu. Ele saiu. Mas por que o diretor fez aquilo? Porque na minha infância, juventude e adolescência, eu nunca tive muitas posses. Eu vim de um lar muito humilde, não tem problema nenhum em falar sobre isso. Na humildade do meu lar, eu me alimentava na escola, sim, com a merenda escolar, que servia na escola. Era uma sopa, geralmente. Quem estudou na escola pública aí, deixa eu ver. Tamo junto aí, galera. Aprenderam a jantar às 9h30 da manhã. Porque nosso lanche era um prato de comida. Mas na minha escola tinha outra cantina que vendia merenda. Chamava Cantina do Kojak. Mas para mim tinha que chamar Cantina do Bullying. Por quê? Porque era só para mostrar que você é pobre. E não tem dinheiro para comprar merenda. E lá vendia rufles, fandangos, passatempo, Coca-Cola, guarda-chuvinha de chocolate, sabor sabão. E para acabar de te humilhar, vendia o quê? Coxinha. Nossa. E aqui as meninas patricinhas compravam aquelas bermudinhas dobradas, assim, compravam aquelas coxinhas, comia não, passava desfilando na nossa cara. Aquela coxinha olhava para mim e fazia até língua. Eu vou ser muito sincero com você, gente. Eu estudei durante 6 anos naquela escola, de 5ª a 8ª, 6 anos isso. Estudei 6 anos naquela escola e chegou o ponto que o meu maior desejo de coração, nem era mais ser aprovado ou passar de ano. Era comer uma coxinha na escola. E não é mentira se eu disser para vocês, com muita leveza, que eu nunca comprei uma coxinha na escola. Que eu nunca tive dinheiro para comprar coxinha na escola, que eu nunca tive condições, não é muito mais do que isso. Eu nunca tive coragem de pedir meu pai dinheiro para comprar uma coxinha na escola, mas eu podia ser um menino feio, esquisito, traumatizado, com cara de coxinha, mas não, sabe por quê? Porque eu não quis. Porque por algum motivo incrível e divino, lá na minha juventude e adolescência, eu já sabia o que eu explico em caráter científico aos meus alunos e mentorados, que 80% dos nossos problemas não existem. 80% daquilo que eu chamo de problema e leva aquela negatividade para a minha vida, para o meu trabalho, para a minha única carreira, para a minha família, para a criação dos meus filhos, que é o modelo de cópia e repetição dos pais. Não existem. 80% dos seus problemas nunca se tornaram realidade. Logo, 80% dos seus problemas nunca se tornarão reais de novo. Mas sabe quando a gente acha que tem um problema? Quando a nossa expectativa está aqui na coxinha, recheada de peitos de frangos. E a nossa realidade momentânea só vem até a sopa da escola, recheada de salsicha. Mas o que a gente não para pensar é que muitas vezes a gente nem lembra de agradecer da sopa. E a gente prefere reclamar pela coxinha que a gente não tem. E sempre haverá uma coxinha, porque é uma questão de parâmetro, queridos. Ei, cuidado, porque o que você chama de sopa hoje nem lembra de agradecer, acredite. Tem muita gente chamando de coxinha e desejando todos os dias, e talvez essa pessoa seja mais feliz do que você. Tem alguém aqui falando para não desejar coxinha? Não, para não conquistar coxinha, não. Eu prego a prosperidade, eu prego a riqueza, e é isso mesmo. Coxinha de frango, coxinha de catupiry, coxinha de cheddar, coxinha de cortes nobres, coxinha de diamante, coxinha de que você quiser. Mas só lembra que o que você quer, para você querer algo, significa que você não tem. A pré-condicionante para o desejo é a falta. Então o que você quer é que você não tem, óbvio. E quando você não tem, agradece que você tem. E aí você faz isso, ó, pluc, e a vida vai. Com leveza, com felicidade, a fisiologia da felicidade funciona. Talvez num outro momento eu explique isso com mais detalhes para vocês, sobre como felicidade é algo totalmente fisiológico, comandado por um comando central, que são nossos pensamentos, aí vocês já entendem também. Mas enfim, hoje, eu poderia comprar uma coxinha para cada um de vocês. Mas não vou não. Não. Mas eu poderia! E não me faria falta nenhuma. Olha como é que a vida é louca, como é que as coisas caminham, né? Mas voltando à história, o diretor me levou para a sala dele, e o que ele fez? Saiu. Quando ele voltou com o telefone na mão. E ele discou 441-6122, telefone da minha casa.
que eu morei até os 16 anos no bairro Planalto. Engraçado que eu lembro o número até hoje, né? Se bobear, o diretor também lembra até hoje. Se bem que eu acho que não, porque ele apertava só o radial. E mais uma vez saía minha mãe da minha casa, ali a uns quase 2 quilômetros de distância, muitas vezes caminhando para ir à escola, encarar a realidade e responder por atos criminosos. Mais uma vez, de Renner, Alexandre e Silva. Esse é o momento mais importante desse discurso para mim, porque eu não posso deixar que vocês confundam uma informação. Que essa história que nos arrancam risadas, e é só o que me resta, e está tudo bem nos arrancar risadas, não são histórias que eu me orgulho. Não são escolhas que eu me orgulho. Porque, infelizmente, por não escolher diferente, durante muitos anos eu desenvolvi dentro de mim o pior sentimento que um ser humano pode ter dentro de si, que é o sentimento da ingratidão. Por que ingratidão, Renner? Porque durante muitos anos eu só pensava em mim, nos meus interesses, nas minhas graças, nos meus amigos, e não parava para entender que para eu estar ali estudando, um mundo de sangue, suor e sacrifício se envolvia ao meu redor. Porque eu vim de família humilde, por isso eu não tenho problema de falar, mas os meus pais não. Os meus pais vieram da miséria. A minha mãe conta que no café da manhã ela tinha um ovo de galinha para dividir entre 6 irmãos, e hoje o meu café da manhã, a minha dieta, são 6 ovos só para mim, que eu não aguento nem comer. E aí minha mãe conta que a casa que ela morava não tinha chão, era terra, dentro de casa, e o colchão dela era um monte de palha, embrulhado num retalho de calça jeans, que ela nem sabia de quem era, e quando dava uma dobra, enchia de pulga e carrapato embaixo, a roupa dela era feita de pano de chão. E aí ela se casou com quem? Com o meu pai, que puxou carroça no lugar do cavalo, que passou fome, que veio da miséria, e um dia essas pessoas se encontraram, e por algum motivo tiveram 4 filhos, sem condição de ter um. E em algum momento eles tiveram uma conversa, e essa conversa ia definir muitas coisas debaixo desses céus, porque essa conversa dizia: doa o quanto doer, aconteça o que acontecer, os nossos filhos não vão passar pelo que nós passamos. E aí meu pai redobrou seus esforços, e a minha mãe largou o único emprego que ela teve para cuidar de casa e de filho. Para quê? Para cumprir um único propósito de vida maior do que ela mesma. E aí meu pai ficava dias e semanas fora de casa, para trazer dinheiro para casa, para comprar material escolar, uniforme, mantimento. Para quê? Para cumprir um único propósito de vida que era mais importante do que ele mesmo. E era por isso que eu entendi que a minha mãe ficava na madrugada na fila de uma boa escola pública, dormia lá na fila para conseguir uma vaga para mim e para meus irmãos. Para quê? Para cumprir um único propósito de vida maior do que ela mesma. Propósito de vida que aquele Renner ingrato nunca levou a sério. Propósito de vida que aquele Renner ingrato jogou no lixo. Como eu queria ter um gênio da lâmpada do Mineirinho, que ele pudesse me dar um único desejo, que de coração aberto, esse desejo não seria dinheiro, riqueza, poder, ouro, prata, nada. Esse desejo poderia voltar no tempo para pagar as escolhas que me envergonham. Eu querer voltar no tempo para pagar as escolhas que fizeram pessoas passar pelo que elas não mereciam passar. Aquilo era injusto. Para pagar da minha memória, a memória que eu tenho aqui dela saindo daquela escola chorando. Ela foi humilhada na frente das pessoas, e qual o crime que ela cometeu? Nenhum. Era simplesmente mãe de um tal de Renner, Alexandre e Silva. Mas eu descobri na dor, queridos, que não existe gênio, que não existe lâmpada. E enquanto eu viver, eu sou refém das minhas escolhas. E sabe por que eu cheguei a esse nível de exposição e intimidade aqui com vocês, da minha vida? Para que vocês entendam, por favor, que se não existe o gênio para mim, acreditem, não existe para você. E que você também é refém das suas escolhas. E que você nunca voltará no dia de hoje para reviver sonhos que ficou para trás. Você nunca voltará no dia de hoje para acreditar que é sim impossível, é conquistar aquilo que você sonhou e acreditou um dia. Que você nunca voltará no dia de hoje para fazer escolhas diferentes, para contar uma história bonita no final dessa vida que fará sentido na sua vida, na vida de outras pessoas. E por falar em voltar ao dia de hoje, eu tinha que voltar para casa. E eu sabia que quando eu chegasse lá, ia estar me esperando. E ela sempre me chamava, me corrigia com todo o carinho do mundo, e uma vara de marmelo dessa grossura. Quem riu apanhou, né? E ela me corrigia, mas ela nunca deixava pela correção física, porque ela sempre voltava.
E às vezes com os olhos vermelhos, e eu olhava aquilo, hoje eu entendo, hoje ela me conta o quanto que aquilo doía muito mais nela do que em mim, mas eram as escolhas difíceis que ela estava fazendo para que eu não me tornasse algo que ela não me criou para ser, em busca de um único propósito de vida maior do que ela mesma. E quando ela voltava, ela falava o que fosse, mas ela sempre terminava o discurso repetindo a mesma frase, me dizendo: cuidado com a sua vida, Renner, porque o homem é aquilo que ele quer ser. Renner, o homem é aquilo que ele quer ser. Ah, Renner, eu não sei quanto tempo eu vou estar aqui para te falar isso, mas enquanto eu estiver aqui, você vai ter que me ouvir, sujeito. O homem é aquilo que ele quer ser, o homem é aquilo que ele quer ser, o homem é aquilo que ele quer ser. Por fim, eu prefiro tomar outra surra de marmelo do que ouvir de novo aquela frase. Ela não virava o disco, era sempre igual, era sempre a mesma coisa. Mas existe uma gota de justiça nesse mundo. Um dia aquilo tinha que fazer sentido. E fez. 30 de julho de 2013, um jovem semi-analfabeto sentado de madrugada com um prato de comida sujo do lado, pezão para cima, viu propaganda, o cantor. O Wilson Sideral era o cantor na propaganda. E ele veio cantando, um dia ele me viu, tirou o violão, fechou a cara. Quando ele me viu, fechou a cara. Ele olhou na minha cara e falou assim: você! Falou para mim. Acho que ele falou até meu nome, eu não lembro. Você está esperando mais o que na sua vida? Venha de uma vez por todas ser um campeão na sua vida. Venha para o campeão de aprovações pré-UFMG. Gente, pré-UFMG era um cursinho pré-vestibular para alunos de baixa renda que tinha até pouco tempo em Belo Horizonte. A hora que eu olhei e falei: meu Deus, como é que sabe que eu sou de baixa renda? Aí eu lembrei. Porque quando eu estava na escola, a escola estava meio paradona e eu precisava de um plano mirabolante para revolucionar aquela escola. Aí eu juntei meus amigos ali, porque eu não tinha dinheiro, mas eu tinha posse, influência, coisa que o dinheiro nem sempre te dá. Eu era chefe de turma. Reuni meus amigos, peguei um dinheirinho bom, podia comprar tudo de coxinha e fugir, não, mas lealdade era um dos meus ideais. E aí eu fui ao Mercado Central em Belo Horizonte, eu comprei 140 envelopinhos desse tamanhozinho assim, ó, de um negocinho que chamava Kisuko. Vocês lembram? Vocês conheceram? Tinha na terra de vocês? Tinha? Gente, lembra do Kisuko? Lembra da embalagem? Tinha uma jarrinha feliz na capa, que eu não sei o que ela ria tanto. Um gelinho na cabeça, em cima veio escrito Kisuko, e embaixo faz 1 litro, mas quem foi pobre sabe que faz 2. Quem foi pobre? E quer saber se foi pobre mesmo? Porque pobre que é pobre não falava Kisuko, falava Kisuki. E eu comprei 140 envelopes de Kisuko, mas eu não comprei nem de laranja, nem de morango, nem de abacaxi, não. Eu comprei de quê? Vocês tomaram Kisuko mesmo, gente? Comprei de uva, executei o plano, joguei tudo num saco, pô, na mochila, fui para a aula, cheguei lá, joguei os Kisukos na caixa d'água da escola. Esse dia foi incrível, porque a escola tinha mais cor e sabor, porque a torneira do bebedouro, a água era roxa, a descarga era roxa, a sopa da escola ficou 50 tons de roxo. Que coisa, não? E aí, quando o Sideral apareceu e me chamou de baixa renda, eu achei ruim, estava me chamando de pobre, eu olhei para o lado, tinha um copo de Kisuko. Eu falei: já sei. Se identificou. E aí ele falou: vem de uma vez por todas ser um campeão na sua vida, e vocês com medo de fazer a oferta na internet aí, ó. Olha o que é que mudou a vida. O cara falou: vem ser um campeão na sua vida, vem para a hora que eu olhei e falei assim: tá aí, eu quero ser o campeão. Começou a encher. E aí foi uma coisa muito louca, porque eu falei aquilo, eu não falei aquilo com a minha boca, com a minha cabeça, não. Eu falei aquilo com a força que havia na minha alma. Eu falei: eu quero ser o campeão. O mundo congelou. Eu não sei onde você estava em 30 de julho de 2013, mas o mundo congelou. Tinha um ventilador soprando, ele congelou. Tinha um pernilongo voando, congelou. O cantor congelou. E começaram a me vir flash de memória na minha frente ali, mas era muito real. Parecia que estava ali na minha frente, quando eu abri o olho, a coisa mais linda do mundo apareceu. Taj Mahal, não. Minha mãe. E ela veio com aquele dedinho apontado, porque a minha mãe, se você cortar o dedo da minha mãe, ela não fala nunca mais. Tudo dela é com o dedo. Parada, o dedo fica aqui. Ao telefone aqui, por Deus, dormindo, é um aqui, é outro aqui. Fomos tirar uma foto esse dia dançando. Eu saí assim, a minha irmã assim, ela assim. Aí ela veio e falou assim: ô, Renner, o Rainer estudou. O Rony, vou citar vocês, porque lá em casa somos 4 irmãos, Rainer, Rony, Renner, Ronara. Eu vou repetir. Eu sei que é complexo, não dá para entender de primeira. Somos 4 irmãos, Rainer, Rony, Renner, Ronara. Mas pera,
Rane, Rone, Rene, Ronara para o meu pai. Para minha mãe era o Rainer e os meninos. Porque o Rainer era o primogênito. E se você não sabe o que significa primogênito, está lá no dicionário. Primogênito, dono da casa. Porque tudo naquela casa sempre foi do Rainer. O bisnaga do Rainer era desse tamanho, só para ele. O domingo, o peito do frango era de quem? Do Rainer. É nobre demais para comer pedaços com ossos. O copo de coca do Rainer era desse tamanho, do Star Wars. O meu era o quê? Gelé de mocotros. Mas tudo bem, teve os méritos dele. Aí ele falou assim, ô Rainer, o Rainer estudou. O Rony estudou. Será que eu nunca vou te ver estudado? E um semblante de tristeza. E eu sempre tinha uma desculpa pronta para provar aquela máxima de quem é bom de desculpa não é bom em mais absolutamente nada. Porque não precisa. Mas naquela noite não. Naquela noite eu não inventei desculpa. Naquela noite eu parei para ver o que ela tinha falado e falei, meu Deus, a verdade estava aqui diante dos meus olhos esse tempo todo. Porque o Rainer estudou, trabalhou, pagou sua faculdade, foi vendedor, foi supervisor. Resultado, tem emprego, dinheiro, carro e namorada. Não que carro e namorada tenha alguma ligação, mas... O Rony fez isso para passar na faculdade, passou. Foi trabalhar numa multinacional. Não era nenhum Instituto Romani, assim, mas era uma boa empresa. Os meus irmãos tinham roupas novas, enquanto as minhas roupas novas eram roupas usadas dos meus irmãos quando eles compravam suas roupas novas. Porque o pobre não troca de roupa. É a roupa que troca de pobre. Do Rani pro Rony, pro Reni, pra Ronaldo, e vai passando. E aí quando ela falou aquilo, eu falei assim, meu Deus, estava aqui na minha cara o tempo todo, a verdade estava aqui. E aí foi a primeira vez que eu me arrependi amargamente das minhas escolhas fáceis. Foi a primeira vez que eu quis um gênio para voltar no tempo. E ali eu comecei a chorar sozinho na sala, e eu arrepiei todo. E eu falei, e agora, o que é que eu faço? E a voz dela veio ao meu ouvido de novo. A voz dela veio ao meu ouvido de novo, como se ela estivesse sentada do meu lado. Quando ela me disse pela última vez na minha vida, em tom de lição de moral, que o homem é aquilo que ele quer ser, nu. Naquele momento eu dei um grito na sala de madrugada e de repente, eu senti, gente, foi tão louco que eu senti um vento soprando desse ladinho aqui, ó. Foi o ventilador que voltou a funcionar. O mundo descongelou, a muriçoca foi embora, e o cantor saiu, deixou um telefone na sala, 3215, não sei o quê, 5 de agosto de 2003. Um jovem semi-analfabeto se matricula no cursinho pré-vestibular para alunos de baixa renda. Mas um semi-analfabeto diferente, queridos, com as suas vontades maiores do que as suas dificuldades, a fim de provar para o mundo que o homem é aquilo que ele quer ser. 4 meses de cursinho. E um preço altíssimo pago. Aquele não mais semi-analfabeto passou na primeira etapa do vestibular da Universidade Federal de Minas Gerais. Ah, eu era o cara. Aí eu era o cara. Sabe por que eu era o cara agora? Porque o Rainer não passou. O Rony não passou, mas os desacreditados era a esquerda, o ninguémzão está passando, a minha mãe tinha uma certeza, gente, Jesus está voltando. E minha mãe pegou o telefone para ligar para minha tia no sul de Minas. Alô, Finha. Menina, você não vai acreditar, o Renner passou na primeira etapa do vestibular da UFMG. A minha tia gostava muito de mim, já falou lá do outro lado. O Renner? Essa era a imagem que eu plantava das pessoas. E agora eu tinha 40 dias para a segunda etapa. 40 dias para estudar para 4 provas abertas de matemática, química, física e redação. E eu era tão bom de redação que eu fui escrever um bilhete para minha mãe, falando, mãe, vou estudar na casa do Frank e volto na sexta. Bateu dúvida se sexta era com S ou com X. Mas eu era tão bom de redação que eu voltei na quinta. Não dava para queimar o filme agora. E nesse momento, é um momento crucial, onde as dificuldades aumentam, porque nesse momento também a dificuldade aumentou, acabou meu dinheiro, 12 quilômetros de distância. Agora não era desculpa, 12 quilômetros, acabou o sonho. Só que não, porque eu falei nem que eu vá a pé. Sabe por que eu falei nem que eu vá a pé? Porque pela primeira vez na minha vida, eu sabia aonde eu queria chegar, rumo ao peito de frango.
Mas eu não precisei de a pé, não. No outro dia apareceu uma carona às 7 horas da manhã. Com o Rainer. Se não pode com ele, junte-se a ele, gente, sem orgulho. Vocês estão rindo? Eu fui fazer essa palestra em Maringá. Ao final da palestra, um professor subiu ao palco na faculdade. Ele me abraçou e falou assim, Renner, chorando. Se a sua palestra foi boa assim, cara, imagina a do Rainer. Mas eu pegava aquela carona, chegava ao cursinho 7 horas da manhã. E eu estudava de 7 horas da manhã até as 9h45 da noite. E qualquer semelhança com o empreendedor não é mera coincidência. 9h30 da manhã era o horário do lanche. E eu não tinha dinheiro para lanchar. 3h30 da tarde, lanche novo. Eu não sei para que tanto lanche. E eu não tinha dinheiro para lanchar. Mas o que é um lanche para quem não está almoçado? Meio-dia eu não tive dinheiro para almoçar durante aqueles 40 dias, exceto um que a minha irmã levou pão com queijo para mim. Mas não é que eu não tinha dinheiro para almoçar, é que eu tinha 1 hora a mais para estudar. O dia que eu te explicar como eu trato o que a gente trata, chamando de autonarrativa, e que a gente resolve pelo menos 80% dos nossos problemas num estalo, mudando simplesmente a narrativa, a história que a gente se conta, que é o que a gente faz, a fome nem vinha. E logo chegava 18h40. 18h40 é o momento mais mágico do dia, porque às 18h40 eu ia fazer a minha segunda refeição do dia. 2 pãezinhos com manteiga que eu trazia na mochila e enrolado um pano de prato. E ali eu ia me alimentar com um copo d'água que eu buscava no bebedouro. E eu sei o que vai passar na sua cabeça depois que você der esse passo importante. Será? Em algum momento vai bater a palavra do demônio. Lúcifer inventou para confundir a sua vida, que se chama será. Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Porque o será gera dúvida, dúvida gera o medo paralisa. Aí eu falei, será? Isso não é coincidência, porque naquele momento eu tinha muita certeza. E no único dia que eu fraquejei, porque aquele pão estava mais duro que os outros dias, e eu estava cansado, eu estava muito exausto. E eu falei, será que vai valer a pena? E nesse dia, eu pensei em desistir. Porque eu estava cansado mesmo. Eu falei, quer saber? Chega, eu desisto. Eu vou embora. Eu comecei a guardar meus materiais. E quando eu fui guardar a última apostila, parece que algo segurou a minha mão. E eu me lembrei que eu não podia desistir. Não mais, não de novo, não outra vez. Naquele momento eu me lembrei que eu tinha um porquê não desistir. Na verdade é um pouco mais forte do que isso. Naquele momento eu me lembrei que eu tinha definitivamente um porquê não desistir. Hoje, eu me considero uma pessoa extremamente privilegiada e abençoada pelos céus, porque recebi um presente que agradeço a Deus todos os dias por ele, de joelhos. Eu tenho 2 filhos, 2 crianças lindas, um casal. Eles brigam, e a idade deles hoje é 75 e 76 anos de idade. E eu nunca conseguiria te expressar agora com algumas palavras a real sensação de amor, de prazer e finalmente de gratidão que existe aqui no meu peito, que me faz atravessar todos os meus problemas, que me faz atravessar todas as minhas dificuldades, todos os meus desafios por um propósito maior do que eu mesmo. Porque a minha vida, quando você me seguir no Instagram e vai me seguir, senão eu mato vocês, a minha vida parece um mar de rosas. A minha vida está cada dia, olha onde eu estou, gente. Eu estou cada dia num lugar diferente, com caras incríveis, igual o Romani e outros, e com pessoas maravilhosas, igual vocês, nem todos, brincadeira. Parece um mar de rosas, mas vocês já almoçaram hoje? Eu também não, ou eu não. E eu fico 30 horas, 40 horas, já fiquei 52 horas acordado para cumprir a agenda. Porque quem vive na estrada da minha vida não passa de hotel, evento, estado, aeroporto. Hotel, evento, estado, aeroporto. Hotel, evento, ainda tem que postar as coisas de vez em quando ainda. Eu já fiquei 7 dias sem deitar numa cama para dormir. E eu não estou aqui vitimizando e reclamando, não. Eu só estou dizendo que todo mundo tem problema. Mas esses problemas se tornam nada perto do meu propósito, que é maior do que eu mesmo. E quando eu entendo isso, trago para mim, a minha mente vai lá em Belo Horizonte. Quando o bicho pega, quando a fome aperta, eu vou contar para vocês como eu vim parar em São Paulo. E quando está tudo aparentemente ruim, a minha cabeça vai lá em Belo Horizonte, na rua Lincoln 119, no apartamento 202, com 2 pessoas vivendo os melhores dias das suas vidas. Enquanto eu estiver aqui, é assim que vai ser, sabe por quê? Porque faça o difícil. Essa é a minha escolha.
E naquele momento que eu pensei em desistir, eu comecei a lembrar que eu ouvi uma frase que fala que a nossa vida é composta de 3 fases. A primeira, a gente acredita no Papai Noel. A segunda, a gente descobre a verdade, não mais acredita no Papai Noel. E a terceira e última, acreditando ou não, a gente é o Papai Noel. E naquele momento eu pensei, meu Deus, eu preciso estar pronto. Quando eu for o Papai Noel, eu preciso estar pronto. E ali eu comecei a sonhar com cada um dos dias que eu vivo hoje. Eu comecei a sonhar que um dia que a minha mãe fosse querer, não sei, um micro-ondas novo. E quis. O velho ainda funcionava, mas ela quis. Isso já basta. E não sei se vocês vão entender isso aqui. Bate a campainha na casa dela, ela abre a porta, abraçado do micro-ondas. O Renner. Eu disse, Renner! E ela olhar para mim e falar, menino, como é que você sabia que eu queria dessa cor? E trocar a máquina de costura dela, porque era a mesma, que ela apertava a roupa pro Raio, pro Rony, pro Reni, pra Ronário, para todo mundo. E ela falou, menino, como é que você sabia que eu queria dessa cor? A vontade que eu sempre tive é de contar que eu sabia que ela tinha uma lista de desejos ultra secreta, debaixo do telefone da sala. E aí eu descobri algo incrível. Como reforma é caro. Ela queria reformar os pisos dos móveis da cozinha, da cozinha inteira. Mas caro de verdade, queridos, é perder o time. E querer fazer quando não houver mais tempo. E se você tiver que escolher algo, então escolha agora. Porque o tempo está passando e a gente nunca sabe quando será esse time. E graças a Deus, louva a Deus de joelhos, porque eu escolhi a tempo. Mas foi naquele dia. Foi naquele dia que eu escolhi, não foi quando eu comprei, foi naquele dia que eu escolhi o futuro que eu queria, porque dessa vez eu tinha um porquê e não desisti, e aí eu fico aqui hoje olhando para vocês e me perguntando, o que vocês estão fazendo aqui? De onde vocês vieram? Por que vieram de tão longe? Por que vocês estão aqui? Na verdade a pergunta não é essa, Renner, na verdade a pergunta é, por quem vocês estão aqui? Internos e externos. Olha a responsabilidade desse evento do Romani, dessa turma, de espalhar esse propósito em um mundo tão delicado, em criações de filhos tão delicados, em por quem tão delicada. E eu fico olhando para você e me perguntando por quem. Eu não sei por quem você faz o que você faz. Eu não sei a cor desse por quem, o cheiro, o cabelo, a voz, a idade. Mas eu sei que você pode fazer por eles o que eles não podem. E quando eu pensei em desistir, foi isso que veio na minha cabeça. E eu comecei a lembrar disso tudo. E eu falei que desistir que nada. E eu desisti. Eu desisti de desistir. E eu tirei meus materiais e voltei a estudar. E aí eu estudava até 9h45 da noite. Passou o Natal, eu estava estudando. Passou o Réveillon, eu estava estudando. E enfim, chegou o grande dia. 8 de janeiro de 2004. Eram 4 dias de provas. 8, 9, 10 e 11. Onde eu estava pronto para começar uma nova vida de conquista e realização dali para frente. E eu me lembro dia 11 de janeiro, quando eu cheguei na minha casa, completamente esgotado. Eu subi, desci do ônibus, fui e mantive as forças. E quando meu rosto avistou aquele portão, e que era o fim da linha. Quando eu vi a chave daquele portãozinho marrom de metal, eu entrei, o portãozinho rangeu e bateu. E ali era o final da linha. Nada mais poderia ter sido feito. Todas as escolhas já teriam sido feitas. E eu parei para descansar, meu corpo sentiu muito. E eu parei para descansar na garagem. Eu lembro direitinho, era um chão quadriculado de cera vermelha, assim. Eu estava com a calça jeans branca, uma calça jeans clara, uma blusa branca, que foram do Rainer, claro. Eu estava 13 quilos mais magro do que eu já era, porque quando eu levantei minha cabeça, alguém estava me esperando na portinha que dava para a cozinha. E ela me olhou, não falou nada, veio me olhando de cima e embaixo, assim, enxugou a mãozinha na roupa. Eu imagino que ela deve ter pensado, meu filho está acabado, porque além de 13 quilos mais magro, eu estava com um cabelo horrível, eu estava com a boca toda machucada, ferida, a imunidade lá embaixo, eu estava num lixo, a barba grande. Ela pegou nos meus braços e falou assim, e aí meu filho, deu certo? Eu não sei baseado em qual parte dessa história, mas aquela mulher ainda acreditava em mim. E eu olhei para ela e falei, não sei mãe, fica tranquila. Eu não sei, mas fica tranquila, porque eu te prometo que se não der certo hoje, vai dar certo ano que vem. Se não der certo ano que vem, eu prometo que vai dar no próximo. Você quer saber, mãe? Vai dar no próximo, e vai dar no outro, e vai dar no seguinte, e vai dar certo para sempre. Porque eu demorei, mãe. Me perdoa, eu demorei, mas eu prometo, eu entendi de uma vez por todas. E foi a minha vez de apontar meu dedinho para ela com todo respeito, amor e gratidão do mundo e dizer, eu aprendi, mãe,
que o homem é aquilo que ele quer ser. Nu. Uma lágrima escorreu. Uma lágrima escorreu pelo seu rosto. E ela começou a chorar. Ela chorava com a cabecinha aqui. Parece que estava com vergonha de chorar na minha frente. E de repente ela me soltou. E quando ela me soltou, ela me olhou no olho, enxugou com a mãozinha assim, aquele olhinho miúdo. E ela me pegou pela mão, me levou para dentro de casa. E ainda sem dizer uma só palavra, vocês não vão acreditar, ela me deu um pedaço do peito do frango. 11 de janeiro de 2004, o dia mundial do meu peito de frango. Ah, queridos, e daquele dia em diante, coisas incríveis aconteciam pelaquela casa, coisas mágicas, como vozes que ecoavam dizendo: gente, façam silêncio, o Renner está dormindo. Eu nem estava, eu só queria que o Rainer estivesse ouvindo, mas nem estava. E aí o telefone toca na minha casa uns 20 dias depois. Eu ainda me recuperando, a boca ainda ferida. E do jeito que me acordaram, eu sabia que era coisa ruim. Porque aí sabe quando acorda no desespero, você sente. E aí Renner acorda o telefone, não era nem 7 horas da manhã. Eu falei, tem alguma coisa muito errada acontecendo. E aí eu enrolei no edredom roxo que eu tinha, fui até o telefone da Copa e peguei o telefone e falei, alô? E a voz que veio foi da Ana Luísa, uma garota da turma do cursinho. E ela estava ofegante, falou, Renner, pelo amor de Deus, Renner. Eu falei, o que foi? O que está acontecendo? Eu falei, Renner, tem uma coisa muito séria para te falar. Eu falei, fala! Foi quando ela falou assim, você está acordado? Falei, claro que estou, Ana Luísa, o que está acontecendo? Ela falou assim, Renner, é a sua mãe. Nossa, ela falou que deu um desespero, deu um gelo. Eu falei, não, minha mãe não, minha mãe, acabei de passar pelo quarto da minha mãe, ela está ali, ó, estou vendo o pé dela, está mexendo, não tem nada com a minha mãe está bem. Ela falou, não é isso. Então eu falei, o que é, pelo amor de Deus? Ela falou assim, a sua mãe tinha razão. Eu falei, geralmente ela tem. Ela falou assim, Renner, a sua mãe tinha razão, quando ela te ensinou por mais de centenas de vezes que o homem é aquilo que ele quer ser. Eu falei, tá bom, Ana Luísa, mas por que isso tão cedo agora? Ela voltou a ficar ofegante. Eu falei, Renner, eu cheguei mais cedo do meu trabalho, eu comecei a navegar na internet, e tem uma notícia com o seu nome. Eu falei, meu nome na internet? O que está acontecendo? Fala logo, pra quê? A voz dela veio lá do fundo, com efeito sonoro e tudo, e falou assim, lista dos aprovados do vestibular da Universidade Federal de Minas Gerais, 31º lugar. Contra tudo e contra todos, o improvável venceu. Renner Alexandre e Silva, nu. Nesse momento, eu não sabia se eu chorava, se eu gritava, se eu corria. Mas num breve instante de lucidez, eu me lembrei que alguém merecia aquilo mais do que eu. E eu lembro que eu desliguei o telefone e fui andando lentamente até o quarto da minha mãe, sem saber o que dizer. E quando eu a vi, ela já estava sentada com o pijaminho de babadinho roxo, as perninhas brancas. E eu me lembro que eu cheguei na porta do quarto, ali na carinha dela, e falei, mãe! Ela olhou pra mim e falou, quem morreu? E eu falei, morreu, mãe. Morreu aquele filho que você teve, que te entristeceu, que te decepcionou, que te fez se sentir mal, acabou. Ela, por que você tá falando isso? Você tá doido? Eu falei, eu tô doido demais, mãe. Eu passei no vestibular, pô, a velha caiu pra trás. No que ela caiu pra trás, eu pulei, abracei, e ela colocava a mãozinha na cabeça, mas não era pra reclamar dessa vez, era pra falar, meu Jesus, muito obrigado, eu nem acredito. E hoje, o orgulho da minha vida não é andar de carro importado, não é viajar ao Brasil e o mundo, não é ser palestrante internacional nem programa de TV. O orgulho da minha alma é ouvir aquela mulher falar com 76 anos, para quem quiser ouvir, que o mesmo Renner do passado, hoje é a maior prova viva que as pessoas mudam e que o homem é aquilo que ele quer ser. E se eu sou o Renner Silva, foi porque eu quis muito ser. Se eu sou mais que engenheiro, professor, palestrante, foi porque eu quis muito ser. E se eu estou aqui hoje, foi porque eu lutei muito para te abrir a minha vida e te dizer que o seu potencial não é menor do que o meu, que eu sou aquilo que eu quero ser, porque o homem é aquilo que ele quer ser, e você será exatamente aquilo que você quiser ser, e ponto final. Para, senão eu vou chorar, gente.
Eu queria agradecer vocês. Portanto, eu queria pedir desculpa pela emoção que me toma, a comunicação que me falha algumas vezes. Porque por mais que eu conte essa história várias vezes durante a mesma semana, às vezes durante o mesmo dia, é verdade, já foram mais de 1000 apresentações. Eu nunca escrevi essa palestra. Hoje eu sou mentor de palestrantes, ajudo outras pessoas a colocarem as suas histórias de forma tão impactante, ou melhor, as suas verdades de forma tão impactante, mas eu nunca escrevi a minha palestra. Porque não existe uma história, não existe um texto, existe sim uma história de vida de 76 anos de luta ao meu favor. E quando ela me liga perguntando se o temperinho já acabou, que ela está com saudade, que ela vai fazer coração assim, para mim ela não faz assim não, ela faz assim, ó. Só que ela chega tão perto da câmera que não dá para ver, mas eu sei que está dentro do coração. E eu me lembro de um dia que eu estava saindo da casa dela, eu morava em Belo Horizonte ainda, e eu peguei minhas roupas, sempre morei em Belo Horizonte por questão, para ficar mais perto, deixei minhas camisas sociais lá, para que eu possa passar lá, sempre quando eu estiver em algum lugar, porque meu pai gosta de dar a bênção lá do passeio, seja a hora que for, e ela fala, geralmente, que Deus bote as palavras na sua boca, meu filho, eu tenho muito orgulho de você. Só que, um dia eu estava saindo, cansado de viagem, muito assim, e aí eu passei lá só para pegar uma blusa, ela falou assim, Reni, você tá com o olho fundo. Mãe tem uma mania de medir a gente pela fundura do olho, né? Você tá com o olho fundo. E eu falei, não, meu Deus, eu tô atrasado, eu tô bem, eu tenho que atravessar o estado de carro agora, tal. Ela falou assim, aí ela olhou com a carinha assim, eu achei que ela ia falar, coitado do meu filho. Ela falou assim, tá certo, meu filho. Trabalha mesmo para ganhar dinheirinho para nós. São lembranças que não saem da mente. E mês passado aconteceu algo, a gente não manda nas coisas que acontecem, né? E foi quando eu terminava uma palestra dessa, foi a primeira vez que isso aconteceu, né? Com vontade de voltar para casa, para Belo Horizonte, chegar lá no apartamento dela e encontrá-la lá. Mas daquela data em diante eu não poderia, porque ela estava na casa do Rainer. No Rio, que ela adora a casa do Rainer. Então me desculpa a emoção que me toma. Me desculpa os 2 minutos que eu vou atrasar para terminar, mas vocês não podem reclamar, então tá tudo certo. Porque seria uma injustiça muito grande se eu terminasse essa história de uma forma diferente, na qual eu termino todas as minhas participações, por onde passo. Essa história começa um pouco antes do que eu possa ter mencionado para vocês. Essa história começa, eu era mais jovem. Eu era criança, eu tinha basicamente ali os meus 6 anos de idade. E de poucas das coisas que eu me lembro da minha infância, eu me lembro que eu já tinha o meu grande sonho de criança. Para muitas pessoas, aquilo podia parecer um sonho bobo, um sonho qualquer, mas eu não me importava, sabe por quê? Porque eu só me remeto ao sonho de criança para que nós possamos lembrar do primeiro grande sonho de nossas vidas. O momento que tudo era possível. O meu sonho era conhecer a neve. Eu assistia filmes da TV e tinha um que chamava Esqueceram de Mim com Macaulay Culkin. Que ele ficava sozinho em casa, né? Esqueceram dele. Só que ele saía para comprar uma pasta de dente e aquelas pegadas iam ficando pelo chão. E eu ficava ali completamente paralisado em frente à TV. Sem conseguir entender de onde vinha tanta neve. Aquela era a maior mágica do mundo, na minha opinião. Mas, infelizmente ou felizmente, nem tudo foram flores durante a infância da criança Renner. E na humildade do meu lado, os meus pais jamais teriam condições de me levar até aquele lugar mágico onde a neve cai do céu. Mas, para o meu espanto, existiu mais uma data. E dessa vez foi 12 de janeiro de 1988. Era o meu aniversário de 8 anos de idade. Como esquecer? Porque todas as manhãs de 12 de janeiro, o que minha mãe fazia? Ela entrava cedinho pelo meu quarto, cantarolando um sonórico parabéns a você, me despertava, fazia uma oração pela minha vida e nos levantávamos para aproveitar o dia. Mas não em 88. Naquela data, ela até entrou pelo meu quarto. Ela até entoou aquela canção. Mas ela nem terminou a canção e quando ela parou, ela olhando perto dos meus olhos assim, eu percebi que tinha um semblante estranho, eu percebi que algo errado estava acontecendo. E antes que eu pudesse questionar, ela me disse que conhecia os meus sonhos. Mas que nós não teríamos condições de realizá-lo naquele momento. De uma forma incrivelmente sábia. Aquela mulher que cursou a 4ª série do grupo escolar apenas, ela virou todo o jogo quando eu senti que ela apertou mais fortemente as minhas mãos e ela me fez prometer, ali diante dela, que enquanto eu estivesse aqui de pé debaixo desses céus, que eu nunca deixaria de confiar em Deus e de acreditar em cada um dos meus sonhos, pois só assim eles poderiam se tornar reais um dia.
confiar em Deus, acreditar nos meus sonhos. Assim, aquela criança Renner viveu dia após dia, ano após ano, até que chego hoje diante de vocês na figura do mágico, professor, palestrante, consultor, mentor Renner Silva, para dizer que tudo que eu aprendi na minha vida, nada foi tão importante quanto aprender a confiar em Deus e acreditar em cada um dos meus sonhos, pois estar aqui hoje já foi um grande sonho na minha vida. E esses e outros que vieram e virão me farão lembrar da infância e de quando a minha mentora mãe, sem saber o que dizer, pedia simplesmente para eu usar a imaginação, porque aquela neve não passaria de pequenos floquinhos brancos que caíam do céu. Na minha escola, a minha professora me disse certa vez que a neve era feita de água, o elemento que dá a vida. E a vida vem me ensinando todos os dias que os meus, os seus, os nossos sonhos são feitos primordialmente de se acreditar em cada um deles, independente das dificuldades atuais. Se eu tivesse que deixar apenas uma única mensagem gravada no topo de uma possível escala de prioridade aqui na vida de vocês, essa mensagem jamais poderia ser outra, a não ser aquela que me ensina a viver melhor cada um dos meus dias. E, obviamente, a realizar cada um dos meus sonhos. Senhoras e senhores, ainda que tudo pareça impossível, nunca deixe de confiar em Deus, acreditar nos seus sonhos, pois assim os seus poderão se tornar tão reais quanto os meus vêm se tornando reais, dia após dia. E seria injusto eu falar tanto de porquém e permitir que vocês saíssem daqui hoje sem conhecer um pouquinho dos meus porquéns.
de que o homem é aquilo que ele quer ser. Queridos, eu não tenho palavras para agradecer o carinho de estar aqui. Romani, eu não tenho palavras para te reconhecer do que você tem feito pela vida dela. Vem para cá, da vida dessas pessoas e a vida de outras pessoas. O Romani que me conheceu, humildemente pedindo para que eu tirasse uma foto com ele, porque eu já era um mágico famoso, ele estava num congresso de mágica no Rio de Janeiro, e eu nem ia nesse congresso, e foi. E nesse momento a gente se conectou, e de repente eu vejo o Instituto Romani, vejo o que o Romani está fazendo, e eu, palestrante de várias empresas, mais de 1.000 palestras, e como eu te disse, 20 palestras por mês, vocês não fazem ideia o que é cumprir 20 palestras por mês em cidade onde nem sempre tem aeroporto, isso é uma loucura. E aí veio a pandemia, e aí eu olhei para o Romani e falei, Romani, eu vou aproveitar, ao invés de chorar, porque acabaram todos os meus contratos, cancelou turnê em Nova York, Japão, lançamento de livro pela Buzz, e cancelou tudo, ao invés de chorar, autonarrativa, eu vou aproveitar agradecer e aproveitar esse momento para entrar no digital. Só que aí o que eu fiz? Liguei para o Romani. E aí esse cara, falei, abre o Zoom aí. O cara me deu uma mentoria de 40 minutos, mas bem pautado, e simplesmente depois dessa mentoria, eu saí de Belo Horizonte, aluguei um apartamento aqui em São Paulo, com um colchão inflável, e falei, eu só compro coisa para esse apartamento com o dinheiro que eu fizer daqui. E ele ouviu essa história e falou assim, faz isso. Em uma semana eu implementei o que ele falou, eu tive um ROI inédito de 48 vezes o valor que eu investi, numa mentoria que eu abri simplesmente, fazendo exatamente o passo a passo que o Romani me falou. E hoje ele está nessa magnitude, nessa grandeza, e eu pude retribuir vindo aqui, trazendo para vocês um pouquinho daquilo que a gente acredita e daquilo que a gente compartilha. Eu quero publicamente agradecer, porque no digital eu não estaria onde eu estou se não fosse você na minha vida. Muito obrigado, meu querido. Obrigado. Tamo junto. Uma salva de palmas que ele merece. Tamo junto. Esse foi o Renner. Não é uma palestra incrível? Quem chorou aqui assistindo essa palestra? Quem riu pra caramba assistindo essa palestra? Renner, você é foda.